centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar Ele é, tu és real. Abre o teu coração e se entregue totalmente ao Senhor. Vou me entregar, diga, totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso, diga pela fé, enxergar, entender. Cante com fé. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Este é um momento, é só você e o Espírito Santo de Deus. Fala com Ele tudo o que você precisa. Abra o teu coração e fale para Ele o que você necessita. Entregue, não tenha medo de se entregar ao Senhor. Ele é dono de todas as coisas. Ele tem amor, Ele é a fonte de amor, Ele é a fonte de todas as coisas. Ele pode suprir todas as suas necessidades. Diga, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A
faz presente aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus nos fez uma promessa. Jesus disse que iria ao Pai e ia nos preparar um lugar. E eu estou aguardando ansiosa, e esta igreja também está, porque vai chegar um dia que Ele vai vir nos buscar. Isso tudo que nós passamos aqui nessa terra vai acabar. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais fome. Nós não precisaremos nos preocupar com mais nada. Essas ansiedades que nós vivemos, esses estresses, essas doenças, isso tudo vai acabar. E é por isso que nós estamos aqui. A igreja do Senhor, ela permanece fiel, porque existe uma esperança no nosso coração de que um dia nós estaremos com o Senhor, ceando com Ele na eternidade para todo sempre. Aleluia! Nós vamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Este é o clamor desta igreja, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Diga que Ele é santo.
Glória a Deus. Enquanto os irmãos começam a entregar o envelope aí para nossas ofertas, seguiu aí? Tem os branquinhos aqui em cima, ó. Do lado do computador tem uns envelopes brancos. Aí, entrega pro Cláudio para mim, por favor. Ah, sim. Obrigado. Esses irmãos são um exemplo de humildade. Um pastor e um presbítero pegando o púlpito para eu pregar. Glória a Deus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, pastor. Obrigado. Quando os irmãos estão entregando envelope, nós procuramos ensinar aqui na igreja que a oferta, como a Bíblia fala, é um momento voluntário. Você que puder ofertar tem a oportunidade de fazer isso essa noite. Nós ofertamos com alegria, porque sabemos que a oferta é para a casa do Senhor. A oferta não é pela Assembleia de Deus Vida Abundante, a oferta é para a casa do Senhor. E cremos na utilização com a mão do poder do Senhor. Então aqueles que podem, aqueles que trouxeram a sua oferta hoje, que puderem ofertar, coloca no seu envelope que nós vamos orar por ela. Lembrando, e tentamos ensinar para os jovens nessa igreja aqui também, que não é 10% do dízimo que é do Senhor, e sim 100% do que temos e ganhamos é dele. E que para ele são todas as coisas, dele são todas as coisas. E quando ofertamos para ele, dizemos: o Senhor é o nosso Rei, e todas as coisas são do Senhor. Faça isso com alegria, do máximo que você puder. E aquele que não pode, mesmo assim, exalta o nome do Senhor. Eu gostaria, para orar por nossas ofertas, convidar o presbítero Wesley. Ora por nós aqui, meus irmãos, ora por nossas ofertas. Amém. Deus, nós queremos uma vez mais, Pai, te adorar. Te adorar com as nossas ofertas, Pai. Te adorar pela nossa saúde, pela nossa vida. Que o Senhor possa uma vez mais, Pai, estender tuas fortes mãos sobre nós nessa noite, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, de estar aqui, de poder te adorar, Pai, com essas ofertas. Abençoe, Pai, a todos aqueles que ofertaram, Pai, com o coração alegre. Aqueles que também não tiveram condições, que o Senhor possa abençoá-los da mesma forma, Pai. Muito obrigado, Pai, por esta noite, por este culto, e fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu irmãos. Amém? Fazer mais um pedido aos irmãos. Aqueles que podem, cheguem mais perto. Querem vir lá do fundão mais para frente, para a gente ficar mais perto. Eu gosto de ficar mais perto de vocês. Aqueles que
que pode. Amanda, se você puder colocar a apresentação ali e dar um clique, eu vou ver se eu consigo testar aqui meu passador aqui. Estende, por favor, lá para... Glória a Deus. Deixa eu ver se funcionar. De vez em quando, mas dá um clique em cima do Reformando Vidas. Aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver se vai. Tá longe, eu acho que não vai rolar. Mas qualquer coisa eu vou falando aqui, vocês passam aí, eu aviso para vocês passarem. Amém? Vamos cantar um louvor. Prometo que eu não vou cantar, tá? Minha voz. Me ajuda, meu amor. Vamos juntos. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferindo, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém. A igreja pode cantar junto? Quem sabe esse refrão? Assim, vamos lá. Recebe Juntos com a Bruna. recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Glória a Deus. Irmãos, começamos a terça-feira passada a falar sobre ética de valores. Quem teve a oportunidade de estar aqui na terça-feira passada? Levanta a mão até eu ver seu sovaco. Aí, amém. Vou fazer um breve resumo aqui do que nós falamos na terça-feira passada. Nós falamos que ética, existe dois tipos de ética. A ética que é uma ética cristã e uma ética que é uma ética pregada pela sociedade. Falamos também que a sociedade ela é dividida entre uma ética secular e uma ética cristã. A ética secular é com base na sociedade. Então, o que é ético para o americano do estado da Flórida, ele não é ético para o americano de Nova York. O que é ético para o brasileiro de Salvador não é ético para o brasileiro do Espírito Santo. Então, os conceitos de ética, eles têm uma diferença, eles mudam dependendo da sociedade que nós estamos contextualizados, que estamos inseridos. Deu um exemplo aqui também, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você chega no cruzamento, a ordem do carro quando você chega é a ordem que você sai. Então, no cruzamento não tem sinal, por exemplo. Você chega no cruzamento, se você chegou primeiro, o irmão da direita depois, da esquerda depois, do outro lado depois, você tem o direito de sair primeiro. Ninguém sai esperando que você tome a sua direção primeiro. Falamos que nos Estados Unidos é assim.
E falamos, brincamos também, que aqui no Espírito Santo você chega primeiro. Quem for mais esperto acelera primeiro e vai na frente. Então esse conceito ético tem lá e não tem aqui. Em compensação, em alguns estados americanos, por exemplo, se você encontra uma pessoa que você tem pouco contato, aqui o brasileiro dá mão, abraça, chama para tomar um café na sua casa. Nós temos esse acolhimento. Já o americano não. Ele te conhece há 5 anos e você nunca tomou um café na casa dele. Então ele é um povo muito mais desconfiado, muito mais cabreiro, principalmente quem não é americano e quem não vive lá com ele. Então, esse conceito ético positivo, por exemplo, nós brasileiros temos. Nós somos muito mais receptivos e calorosos do que ele. Temos outros exemplos também, dentro da ética secular, que nós estamos vinculados a um local e temos uma cultura. Por exemplo, hoje na nossa Assembleia de Deus Vida Abundante, nós temos essa vestimenta que vocês estão vestidos. Existem igrejas protestantes, por exemplo, que as mulheres ficam de um lado e os homens ficam de outro. Sim ou não? No culto. E as pessoas, por exemplo, as mulheres têm um tipo de vestimenta, não pode cortar cabelo, não pode fazer algumas coisas que nós fazemos aqui, e as mulheres fazem até com abundância. Trocar de cor de cabelo, cortar cabelo, a gente faz até com abundância. Então, essa cultura ética daquela religião protestante, ela tem uma cultura ética daquele local, que nós respeitamos. Já na nossa igreja aqui, a gente não tem essa cultura ética, a gente tem uma outra cultura ética. Então, na cultura secular e na cultura cristã, também, na cultura local, tem esses movimentos voláteis. Quando nós vamos para a cultura cristã da palavra, nós falamos também que nós temos uma única base bíblica, uma única ética, uma única base ética, que é a palavra de Deus. E ela transcende o local. Falamos também que se eu estiver nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar do mundo, a ética cristã, ela é imutável. Porque a ética cristã, como está na apresentação ali, ela é uma base revelada para mim, revelada para o cristão que está na Judéia, revelada para o chinês que está na China, revelada para o americano que está nos Estados Unidos. A ética cristã é a mesma em qualquer lugar que você estiver. Então falamos que, nesse primeiro tópico, que o cristão, ele pratica a ética cristã onde ele estiver. Então, independente da sociedade onde você está hoje, se você vai viajar, onde você estiver, lá tem que ter a luz do mundo, o sal da terra, que é o que a Bíblia prega. Falamos que na ética secular, baseadas em Aristóteles, é do homem para o homem, ou seja, o homem só é feliz quando ele feito alguma coisa para ele mesmo. Para Aristóteles, você só é feliz quando você faz algo que tem a sua aptidão natural. Por exemplo, o Neymar joga bola, o César Cielo nada. Por exemplo, Obrigado, irmão. Por exemplo, o Pelé jogou bola, o Messi joga bola. Esses caras têm aptidões para o futebol. Então, se você faz o que você tem aptidão, você vai ser feliz. Assim Aristóteles prega, mais de 300 anos antes de Cristo. Cristo vem dizer que não, você não precisa estar na sua aptidão natural, desde que você esteja no meu caminho. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está no meu caminho, e seus talentos estão alocados no meu caminho, você tem grande chance de ser feliz. Cristo, um grande filósofo também. A ética secular fala de aptidões, a ética cristã fala de ágata. A ética secular fala da vida como o maior valor, a ética cristã fala do amor como o maior valor. Por exemplo, o cristão, ele não tem nele o maior valor. Nós damos um exemplo aqui, que por exemplo, quem tem filho, levanta a mão. A sua vida é importante? Sim. Mas se seu filho estiver doente, estiver precisando de um transplante, você é capaz de tirar de você para dar para ele? Sim ou não? E se for necessário tirar a sua vida para dar a sua vida para o seu filho, você é capaz de fazer isso? Sim ou não? Só na ética cristã que é capaz de fazer isso. Porque na ética cristã, a vida do outro que eu amo é muito maior do que a minha vida. Na ética de Aristóteles, não. Eu sou mais importante que qualquer um. A minha felicidade transcende a sua. No cristianismo, a sua felicidade transcende a minha. Eu vivo para o outro ser feliz. Para terminar, a ética secular é mutável. A ética cristã é imutável.
A ética secular é independente. A ética cristã é dependente. Depende de um Deus vivo. Amém até aí? E finalizamos também o bate-papo passado sobre valores. O que são valores? Valores são tudo aquilo que eu pratico em cima da ética. Tudo aquilo que eu vou ser lembrado depois quando não estiver mais aqui. Aquilo que falam das pessoas que morreram, por exemplo, aquilo são os valores que permaneceram na terra. Por exemplo, nós demos um exemplo aqui, que temos um juiz na Polícia Federal que está sendo um exemplo de ética e de valores, sim ou não? Muitas pessoas oram até pela vida dele, e a gente nem sabe se ele é cristão ou não, mas a gente ora pela vida dele porque ele tem, através do trabalho dele, da sua ética, dos seus valores, tem conseguido não se corromper e praticado lá a justiça em cima do que ele conhece, em cima do seu trabalho. Antes dele, tivemos um juiz do Supremo Tribunal Federal que também teve essa prática. Essas pessoas que têm essa prática de ética e de valores normalmente são exaltados, porque hoje a gente não consegue ver pessoas que têm uma ética e uns valores que são reconhecidos pela sociedade. Nós cristãos não temos esse reconhecimento de ética e de valores na sociedade. Normalmente, nós somos mais criticados do que reconhecidos. Sim ou não? E hoje nós vamos começar a falar sobre sonhos, que é um trabalho posterior para aqueles que são éticos com a base cristã e para aqueles que têm valores da base cristã. A pergunta do que a gente começa essa noite é: sonhos, quais são os seus? Se eu pudesse pedir para vocês anotarem hoje no papelzinho, se eu pudesse escrever aí 3 sonhos, quais seriam os 3? Tenta guardar na sua mente, para ver se no último slide eles permanecem os mesmos. Pode passar. Aristóteles fala de sonho, ele faz uma pergunta no final: a vida valeu a pena? E ele responde: vale a pena quando as suas aptidões estão alocadas no que você fez na vida. Por exemplo, para ele, Neymar vai morrer e vai responder assim: minha vida valeu a pena, porque a minha aptidão é jogar bola, eu joguei bola e ganhei muito dinheiro e fui muito sucesso. Para Aristóteles, o Cielo vai falar: não, minha vida valeu a pena, porque eu nadei, ganhei medalhas na Olimpíada, então eu fiz a minha aptidão, então eu fui um homem de sucesso. Cristo fala que suas escolhas e a forma que as vive geram seus frutos. Ou seja, tudo que eu te dei, que foi a vida, o sopro de vida, e para que você viva comigo depois de alguns anos na vida eterna, todos os frutos desse seu convívio comigo vão gerar os seus sonhos. E os seus sonhos vão gerar frutos. E a pergunta é: os seus sonhos estão realizados ou frustrados? Quantos aqui já tiveram sonhos frustrados? Levanta a mão. Quem não levantou a mão nunca teve sonho frustrado? Nunca se decepcionou com você mesmo ou com um sonho que não veio? Quando você sonha, é sonho ou delírio? Por exemplo, aqueles que vêm para Cristo pensando numa reforma, por exemplo, eu vou para Cristo porque em Cristo eu vou emagrecer. Isso é sonho ou delírio? Delírio. Quem dera, né? Por exemplo, eu vou para Cristo e vou me tornar uma mulher mais bonita. Isso acontece, isso é sonho ou delírio? Eu vou para Cristo e lá em Cristo eu vou tornar um homem mais bonito, fisicamente falando. É um delírio. Se você não comer pouco, não fazer academia, não tratar o cabelo, não fazer uma maquiagem, não comprar uma sandália nova, um homem também não se vestir um pouquinho melhor, você vai ficar um homem mais feio, mesmo sendo cristão. Por exemplo, se vocês tiram uma foto minha e veem uma foto minha quando eu era solteiro, eu sou totalmente transformado. Minha esposa me transformou, eu sou uma versão plus mega basta, né, amor? Tudo que eu estou vestindo aqui foi ela que escolheu. Versão plus. Vamos lá. Passa aí, Amandinha.
trazer mais um conceito filosófico para vocês. Lembra que hoje não é uma pregação comum, hoje é um conteúdo que nós estamos debatendo e aprendendo juntos. Vamos trazer mais um conceito filosófico e ver se a gente tem alguma semelhança com o que a palavra de Deus fala. Sonhos e felicidades para a filosofia é o seguinte, tem uma matemática. Felicidade é igual realidade menos expectativas. O que é felicidade? Felicidade é igual a realidade menos expectativas. Por que muitas vezes a gente se decepciona? Porque nós criamos um pré-conceito de alguém, uma grande expectativa de alguém ou de algum lugar. Quando a gente cria e coloca essas grandes expectativas em algum lugar, normalmente a gente se decepciona. Normalmente, as pré-definições positivas, elas são muito mais do que a pessoa é, ou muito mais do que o lugar é. Outra definição, algumas pessoas têm buscado a felicidade formada. O que eles definem isso? São felicidades, por exemplo, que nos dá quando aquele que toma um remédio, aquele que se entope de fluoxetina, por exemplo. Aqueles que usam o crack, por exemplo, para ter alguns segundos de felicidade. Aqueles que deitam cada noite com um ou com outra para ter alguns momentos de felicidade. Aqueles que se dão na prostituição um para o outro para ter uns momentos de felicidade. Aqueles que dão a sua carência para qualquer um para ter uns momentos de felicidade. Essa é a felicidade formada. As pessoas não buscam as drogas porque estão felizes. As pessoas buscam as drogas porque estão procurando felicidade. Felicidade é um conjunto de coisas simples. Perceba que tem algumas semelhanças com o cristianismo aí. A posse das coisas materiais gera uma felicidade rasa. A posse das coisas essenciais geram felicidades douradouras. Amizade, lealdade, fidelidade, sexualidade. Coisas materiais, por exemplo, existe a busca das coisas materiais como se as coisas materiais gerassem felicidade. Coisas materiais não são essenciais, elas são fundamentais. Por exemplo, com dinheiro eu compro sexo, não compro sexualidade. Com dinheiro eu compro companhia, não compro amizade. Agora, se eu tiver um dinheiro, eu posso ter facilidades para fazer alguma coisa. Mas eu não compro o que é essencial. Ele facilita a chegar ao que é essencial. Então, dinheiro ele é fundamental, ele não é essencial. Perceba que algumas pessoas num barraquinho, na favela da Rocinha, têm uma felicidade maior, talvez, do que algumas famílias na Ilha do Frade. A felicidade, ela está contida em coisas simples. Às vezes a pessoa que mora num barraquinho na favela da Rocinha tem mais amigos, tem mais família, tem uma esposa fiel, tem filhos na presença do Senhor, muito mais do que os ricos maravilhados da Ilha do Frade. Fundamental me ajuda a chegar, essencial é o que me traz felicidade. Mário Sérgio Cortella, pode passar. Tipos de sonhos. Nós temos aqueles sonhos que a gente chama que está dormindo, né? Aquele que normalmente o subconsciente traz para nós. E algumas vezes a palavra de Deus traz que nós tivemos várias pessoas, vários exemplos de pessoas que receberam revelações através de sonhos. Sim ou não? Isso inclusive é um dom. Muitas pessoas têm esse dom, recebem revelações através de sonhos, revelações dos irmãos e revelações da sua própria vida, do que fazer, do que ir, do que pensar. Sim ou não? Quantas pessoas aqui a gente já conheceu que tem revelações de sonhos? Deus é muito usado através de sonhos. Quem já conheceu alguém assim? Levanta a mão. Isso é uma verdade. Então os seus sonhos, eles podem ser coisas da sua cabeça, da onde você vive, das pessoas que você se relaciona, ou também pode ser uma revelação que Deus trouxe para você. Existe o que eu chamo, que eu titulei de sonho acordado. Sonho acordado é daqueles sonhos que você tem, que você não veio dormindo, você construiu eles acordados. E normalmente esses sonhos são projetos que você constrói, são expectativas que você tem,
são aonde você quer chegar, com quem você quer chegar, como você quer chegar, aonde você quer chegar. E dentro desse sonho acordado, nós vamos explorar um pouquinho mais hoje. Pode passar. Sonhos de Deus, primeiro, sonhos de Deus, quando você recebe um sonho de Deus para você, se você recebe uma meta. Por exemplo, e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Essa é um projeto de Deus, esse é um projeto de Deus para nós. Esse é um sonho de Deus para nós. Essa é uma meta de Deus para nós. Dentro desse sonho de Deus, dentro desse projeto de Deus, dentro dessa orientação de Deus, dentro dessa ética de Deus, o que nós estamos praticando? Os nossos projetos estão vinculados ao projeto que Deus tem para nós? Por exemplo, vamos levantar um irmão para ser diretor da Gazeta. Ele, quanto diretor da Gazeta, vai praticar a missão principal dele, que é pregar o evangelho para toda criatura? Você que é motorista de ônibus, você que é pedreiro, você que trabalha numa empresa privada, você que trabalha em empresa pública, você que é empresário, aonde você está, você cumpre a sua missão principal que Deus deu para você, que é pregar o evangelho para toda criatura? Perceba que os cultos que fazem sucesso Deus vai te dar, né? Os cultos que fazem maravilhas Deus vai fazer milagre para você, Deus vai transformar você, Deus vai trazer maravilhas para você, para você, para você, para você. Quando a gente fala que é reformando vidas, eu tenho que mudar a gente de dentro para fora, a gente primeiro não acha que isso é milagre. Por exemplo, eu dei um exemplo na terça-feira passada, que quando eu não era cristão, tratava minha mãe como uma cachorra, gritando, falando alto com ela, desrespeitando ela muitas vezes. Depois do cristianismo, depois da minha conversão verdadeira, eu procuro tratar ela melhor do que qualquer pessoa trata a sua mãe, como uma rainha. Até sair com ela para jantar, nós temos encontros românticos, eu e minha mãe. Então, essa pessoa que tratava minha mãe antes e essa pessoa que trata minha mãe hoje é um milagre para mim. É uma reforma minha. Demos exemplo de reforma quando, por exemplo, essa igreja era pequena. Eu estava no morro aqui do meio aqui e era pequenininha. Quem fazia parte dessa igreja aqui quando ela era pequenininha? Nós demos esse exemplo. Lá tinha uma estrutura, lá tinha um som, lá tinha alguns membros, lá tinha uma estrutura física, lá tinha uma estrutura local que abastecia 100, 200, 300 pessoas no máximo. Nós tivemos uma reforma, viemos para cá. Esse prédio custou muito mais do que R$1 milhão. E hoje temos uma festa que as pessoas da rua, mas as pessoas aqui, dá muito mais do que 2.000 pessoas. Temos um som de primeira linha. Talvez nenhuma igreja de Cariacica tenha um som que chega nem na metade do que nós temos aqui, falando em qualidade técnica. E temos um espaço para receber muitas pessoas. Então essa igreja teve uma reforma interna, sim ou não? As pessoas que passam aqui na frente, desse exemplo também, passam aqui na frente e não confundem isso aqui com um boteco, confundem? Quando ele passa aqui na frente, acha isso aqui uma boate, casa de show? Não. Eles passam aqui na frente, olham aquele templo e falam assim: isso aí é uma casa de Deus. Isso aí é um templo levantado para exaltar o nome do Senhor. Eles não confundem essa obra, essa reforma externa e essa reforma interna como um boteco. Não tem dúvidas sobre essa reforma. O que nós estamos tentando fazer na terça-feira passada e hoje é procurando que os irmãos consigam olhar para dentro de si e pensar o seguinte: eu também preciso de uma reforma interna. Não só as reformas externas que eu demonstro no domingo com a mão para o alto, exaltando o nome do Senhor, porque essa reforma todo mundo vê. Nós estamos preocupados nessas 2 terças e o foco que nós estamos propondo aqui é que nós possamos reformar internamente aquilo que só sua esposa e seus filhos veem. Internamente, aquele que só o seu chefe ou sua mãe, as pessoas que você se relaciona, conhece. Reformar aqueles maiores segredos seus, as coisas que só o Senhor sabe de você. Isso nós queremos reformar. Por isso que o conceito dessas 2 terças-feiras é ética, valores e sonhos. Outros sonhos de Deus para nós.
E tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos do céu e abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes para todos, e todos comeram e ficaram fartos. Essa é uma passagem, no momento que os peixinhos e os pãezinhos lá, tinha uma multidão, e Jesus multiplicou aquele alimento para todos. A meta que Deus falou no meu coração para trazer os irmãos aqui é o seguinte: tudo que eu dou, tudo que eu faço de caridade, eu faço da caridade do que eu tenho do meu bolso, ou que eu estou querendo fazer, ou do que o que recebe caridade necessita receber. O sonho que Deus traz no meu coração é o seguinte: o meu coração é ofertante, estou falando só na casa do Senhor, não para todos. Quando nós pensamos, assim como Deus nos ensinou, nosso trabalho voluntário de oferta, de dedicação, é em cima da necessidade do outro, não em cima do que eu tenho no meu bolso. Enquanto a gente está preocupado que achou água no Marte, eu não estou preocupado naqueles que necessitam da água da vida. Eu não estou preocupado em fazer e gastar dinheiro com técnico de mesa de som. Eu não estou preocupado em pegar esse dinheiro e comprar cesta básica, ou para mandar para algum militante que está lá na África, alimentando aqueles ali, ó. Enquanto eu estou preocupado com o órgão escrotal do outro e a sua sexualidade, eu não estou preocupado com o cristianismo que está no coração dele. Então eu estou preocupado com muitas coisas que nem é o foco do Cristo. Estou preocupado com o pecado do outro e não ensinar ele quem é o Cristo da cruz. O foco dos sonhos de Deus, nós nos preocupamos com o outro, porque lá ele fala que seu conceito ético é: o outro é mais importante do que eu. E aqueles ali são os meus filhos, assim como aqueles que eu te dei. Aqueles filhos que vocês tomam conta são tão importantes quanto esses filhos da África, quanto os filhos que estão aqui em Cariacica, no bairro de Flechal, aqui em volta, passando fome. Porque eu dou a eles o que está no meu bolso, não o que eles precisam. Eu dou a ele o que eu acho que é bom, não o que eles necessitam. Por isso que aqueles que creem em Espírito doam mais do que os que creem em Jesus. Percebam que os espíritas têm uma doação muito maior do que a nossa, porque eles acham que doar o Espírito evolui. E nós não entendemos que o outro é mais importante do que nós, e a nossa evolução é a semelhança com Cristo, que se deu como cordeiro por mim e por você. Aí nós temos muitos sonhos frustrados. Nós vamos entender que o mundo é contaminado. Aqui jaz. Esse mundo é do maligno, não é. Esse mundo aqui, pessoal, quando fala assim, Cariacica é do Senhor, o Espírito Santo é de Jesus, isso é profecia, isso é muito espiritual. Até aí tudo bem. Agora, fisicamente, lá fora é do diabo. A gente tem que entender isso. Nós somos ovelhas em terreno do lobo. Não é o contrário. Então se prepara, porque dentro dos seus sonhos, da construção dos seus projetos, você vai se decepcionar. Porque você é ovelha, camarada, dentro de um lugar que só tem lobo. O cara quer destruir os seus sonhos. Ele quer construir as suas decepções. O seu sonho, se tiver canalizado com o sonho de Deus, o inimigo quer destruir, ele não quer que se realize. Jesus não é aquele que, não é aquele só que cura, irmãos, ele também faz isso. Isso é um plus dele. Mas o maior lucro de estar com Cristo, porque ele nos capacita para vencer. Ele fala para a ovelha: toma um capacete, espada, e vai para a luta. É isso que o cristianismo faz conosco. Ele não cria crente dodói, que qualquer outra coisa vai lá. Não, ele cria crente que suporta os desertos. Ele quer olhar para sua mão e ver calos do deserto, calos de obras, calos de frutos, calos de realizações. Ele quer olhar para sua face e ver rachaduras do sol do deserto. Como está o projeto de Deus para a sua vida? Como está o projeto? Está no início, no meio e no fim. Os seus projetos estão no início, no meio e no fim. Como estão? Como está a semente? Porque
aqueles que precisam semear, como nós, se eu preparar a terra e plantar semente de banana, semente de banana não tem, né? Fala, pensa outra aí, goiaba tem. Semente de goiaba, não tem como você colher banana. Não tem como. Então, pensando nisso, como que está a sua semente para o seu projeto? Se meu projeto, por exemplo, é passar na faculdade daqui a 2 anos, não adianta eu ficar 2 anos orando, que eu vou aprender mais o Senhor, mas passar no vestibular você não vai. Porque Deus não vai sussurrar para você o gabarito. Senão você vai ser não antiético, um colega do lado que estudou muito. Cristão também pode ser. Jesus é um exemplo ético. Então, se você quer tentar alguma prova, quer tentar passar alguma coisa, faça exercício, exercite aquilo. Aprovados são aqueles que passaram pelas provas. Se você não exercitar, você não vai fazer. Deus é um Deus do impossível. Pega o seu projeto, semeia o que é possível. Por exemplo, a colega ali é polícia militar, ela fez um teste para entrar. Primeiro ele faz um teste de português e matemática, teve que estudar para burro. Então, um tempão estudando, colou cartaz em um monte de lugar. O Wesley falou assim: nossa, minha esposa ficou doida, está estudando um monte de cartaz, um monte de coisa. Depois ela tinha uma prova física. Se ela não correr, não fazer o exercício físico, ela não é aprovada. Então faz a sua parte, porque o impossível é comigo. Ou seja, Deus colocou nela uma farda, e a proteção do trabalho dela é comigo. É isso que Deus faz. Mais uma vez, como estão seus projetos? Sonho ou delírio? Porque se eu quero emagrecer e como uma lasanha por dia e um McDonald's todo dia, é delírio. Porque o que eu estou fazendo para emagrecer? Nada. É delírio. Aquele videozinho que pareceu o espírito do emagrecimento não passou por aqui. A gente não conhece. Dentro do conceito cristão e filosófico, se pudesse somar os dois, sonhos e promessas, é uma matemática também. Eu sou ético como Cristo foi, tenho uns valores como Ele me ensina, faço projetos como Ele me ensinou, faço a semeadura como Ele pediu, respeito o manar diário, todos os dias. Isso tudo é igual vida com Deus. Passa aí, Amadinho. Quero falar nessa noite também, por alguns minutos, para aqueles que estão frustrados com Deus. Nesse versículo, nesse grupo de versículos, que eu não vou ler, depois os irmãos podem ler, com calma, em casa, fala dos profetas que falaram que viram em sonhos algo que não é do Senhor. Aqueles que falaram, Deus falou comigo, que não é do Senhor. Então, quero falar com os irmãos sobre hoje. Pula aí, Amandinha. Sobre os tipos de Jesus. Esses tipos de Jesus, irmãos, que a igreja criou. O primeiro Jesus que eu quero falar rapidamente é Jesus gênio da lâmpada. Não tem ali, tá? Só aqui, tá? Jesus gênio da lâmpada é aquele da história do Aladim. Quem lembra da história? Levanta a mão aí. O que você faz para conseguir um desejo? Dá uma esfregadinha na lâmpada, sai, e ele fala, vou trazer para você 3 desejos. Não é assim? Esse Jesus não existe. Quantas pessoas vêm na igreja procurando Jesus dentro da lâmpada? Eu vim aqui procurando um desejo, ou mais de um, pelo menos 3. Eu vim aqui porque Jesus vai fazer o meu desejo. Eu tenho um desejo no meu coração disso, daquilo ou de outro. Então eu procuro Jesus para satisfazer o meu desejo. Quando ele não satisfaz o meu desejo, eu entro em litígio com ele. Eu entro em decepção com esse Deus. Porque ele tem que fazer o meu desejo. Se ele não fizer, eu entro em briga com ele. Eu troco a posição, eu deixo de falar, senhor não é rei. Faz o meu desejo de súdito.
Me dá seu trono aqui, deixa eu sentar no seu lugar e deixa eu fazer. Quando ele não faz, porque não é vontade dele fazer, eu entro em litígio com ele. Gênio da lâmpada é um Jesus para satisfazer os meus desejos. Esse Jesus, se alguém aprendeu que existe esse Jesus, ele não existe. Apesar de também fazer desejos. O segundo Jesus é o Jesus curandeiro, milagreiro. Quantas igrejas são lotadas através do Jesus milagreiro e curandeiro? Quer pegar um pano, uma blusa, um lenço, o suor daqueles que o pregam, que assim tem os dons de Deus, mas aquela igreja, aquele local só prega o curandeiro. Você fala, não, eu vim aqui porque eu quero saber mais a palavra do Senhor, do apóstolo Paulo, as cartas Paulo. Não, aqui não tem isso não, aqui só tem cura. Para aqueles que procuram o Senhor somente por curandeiro, milagreiro, e que vêm para a igreja procurando somente uma cura, quando Deus não traz a cura, quando Deus não traz a satisfação para ele, o que ele faz? Entra em litígio com Deus. Deus, eu vim aqui orar pela minha mãe, porque a minha mãe está com câncer. Então, se o Senhor não curar o câncer, eu não gosto mais do Senhor. Eu não te sigo mais, eu não te sirvo mais. Porque eu sigo o Senhor curandeiro. Às vezes Jesus fala para nós, eu sou aquele que cura, mas aquele que quer você para mim, não o seu câncer. Porque se for projeto meu que você me encontre mais rápido, talvez vai ser através do câncer mesmo. Porque o projeto maior é um encontro comigo. Então, às vezes, a morte, quero te adiantar, é necessário para o cristão, porque aquele que está comigo morreu primeiro para estar comigo. Seja morreu vivo ou morreu. Quem me entendeu, diga amém. O terceiro Jesus que eu quero destruir hoje, construído por alguns, é o Jesus guarda-costa, que protege de todo o mal. Eu estou com Jesus, eu protejo de todo o mal. E ele fala assim para nós: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Então ele vai falar assim, olha, você vem para o cristianismo e ficou com a armadura do Robocop. Ficou power. Agora tem um quarteto fantástico em volta de você, não vai acontecer mais nada com você. É assim? Não. No mundo tereis aflições. Sabe por quê? Porque você é ovelha no mundo de lobos. Cristianismo é um cristianismo que nos capacita para vencer. É aquele cristianismo que mesmo do lado de lobos, se o espírito maligno levantar contra você, você expulsa ele em nome de Jesus. É que ele te dá autoridade para expulsar em nome dele, para curar em nome dele, para fazer as maravilhas em nome dele. Esse Jesus guarda-costas não existe. Que se alguém falou para você que você vai vir para o cristianismo, vai servir esse Deus e não vai sofrer, esse cristianismo não existe, esse guarda-costas não existe. Porque muitos, servindo ele, fidelidade para ele, pararam na cova. Muitos, servindo esse Deus, pararam no calabouço, pararam na cadeia. E mesmo na cadeia, na cova, adoraram o Senhor. Tem um trio no Velho Testamento, desculpa o linguajar para os jovens, tem um trio de 3 caras camaradas, gente boa, que foi condenado lá à fornalha. E o rei que mandou ele para a fornalha, ele gostava dele, falou assim, rapaz, nega esse Deus. E ele fala assim, o meu Deus é um Deus capaz de me livrar da fornalha. Mas mesmo que ele não faça, mesmo assim adorarei o Senhor. Mesmo assim eu não negarei meu Deus. Aí tem um cara que tem uma decepção também com essa galera do Jesus guarda-costas. Fala assim, Deus, aonde o Senhor estava? Tem uma historinha de uma mãe que o filho estava doente, esse filho ficou doente e depois ele faleceu. E a mãe orando ao Senhor falou assim, Deus, onde você estava? Porque meu filho faleceu, o meu filho estava doente e faleceu. Aí a historinha de Jesus respondeu assim para sua mãe, eu estava no mesmo lugar quando meu filho se deu por você e por todos vocês. O mesmo local que eu estava assistindo e vendo o seu filho falecer, foi o mesmo local que eu vi o meu filho falecer.
último Jesus que eu quero destruir para a gente reconstruir, o Jesus da cruz, Jesus do Calvário, o que rasgou o véu, é o Jesus Disneylândia. Jesus é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Eu vou assim, né? De Cristo não tem nada. É só vitória, só vitória. É só perseguição, é só dificuldade. E mesmo assim ele vive. Mesmo na dificuldade ele está com as mãos estendidas, mesmo na dificuldade ele me ensina a caminhar. Então não é só vitória. Se pudesse renomear, refazer a letra, podemos falar assim: Jesus é só graça, 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 graça. Só misericórdia, 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 misericórdia. E só vitória está abolido nessa igreja aqui. Se eu puder ver que está até esse louvor aí, no momento, vaza. E de Cristo não tem nada. Esse Jesus só vitória é o Jesus Disneylândia, porque é um negócio excepcional. É só diversão, é só alegria, é só power. Não tem joelho, não tem sacrifício, não tem jejum, não tem sacrifício pelo outro, não tem que trabalhar para que o visitante venha e tenha esse dia feliz que esteja aqui. Quantos aqui estão trabalhando na quarta-feira? Levanta a mão. Não é prazeroso trabalhar para receber os outros? Não dá felicidade no coração quando você vê alguém assistido por você, adorando o Senhor? A vida não é um parque de diversão, irmãos. Aqui jaz do maligno. Vai ter cova, vai ter calabouço, vai ter prisão. Mas perceba o seguinte: nenhum dos filhos de Deus ficou lá. Todos eles foram retirados desses locais. Alguns estão adorando a Buda, alguns estão adorando ao Chico Xavier, alguns estão adorando a qualquer outro Deus aí. Mas o nosso ressuscitou no terceiro dia. Então, se você for lá no túmulo do Chico Xavier, os ossos dele estão lá. Se você for no de Buda ou qualquer outro líder deles, os ossos deles estão lá. O nosso, os ossos não estão lá, porque ele ressuscitou e vive para todo sempre. O nosso Deus, que fortalece os nossos sonhos, o nosso Deus, que é exemplo de ética e de valores, fala para nós nessa noite: eu não sou Disneylândia, eu não sou guarda-costas, eu não sou curandeiro, eu não sou gênio na lâmpada, apesar de também ter a capacidade de fazer isso tudo por você. Por também ter a capacidade de guardar as suas costas, de te dar felicidade e diversão, de trazer milagres para você. E não só 3, todos os dias. Porque do seu acordar, o seu respirar, até você dormir, mesmo assim, em termos de tudo isso, eu trago milagres para você todos os dias. Ontem no trabalho, eu entro no escritório e outro, eu bati o carro. Cacetado na traseira do irmão com um carro grande, o engate dele entrou no meu para-choque, fez um estrago. A primeira coisa que veio no meu coração, veio um Jesus que não existe. Falando assim: mas Jesus, eu cumpro a sua lei. Eu sou fiel ao Senhor. Por que isso aconteceu? E ele respondeu no meu coração: porque eu não sou Jesus, um Senhor, só que tira das adversidades. Eu sou aquele que te capacita para vencer. Então eu exaltei o nome dele, mesmo um carro batido, o para-choque todo destruído. Porque o carro que eu tenho foi ele que deu. Então o para-choque destruído é um efeito colateral, porque eu tenho que sair mais devagar. Meu projeto entre uma reunião e outra, eu tenho que me preparar para o trânsito, não se querer ser mais rápido do que ele. Então ele vai me capacitar para que eu possa trabalhar mais e consertar um para-choque que eu não tinha até muito tempo atrás. Porque em 2000 eu tinha um Corsair 1.74 que meu avô me deu. Então é um app grande. Pode passar. Também vou passar para alguns irmãos aqui rapidamente para a gente finalizar.
Tirar um saber da diversidade transforma a dor em escola. São reflexões que Deus me deu para dividir com a igreja. Aqueles que passam por uma diversidade e aprendem com aquilo, a dor vira escola. Aprendi. Passou uma dificuldade, passou uma diversidade, passou um momento de deserto. Você não está lá na cova sofrendo, mas eu estou aqui na cova, mas você superou a cova, passou, aprendeu. Desenvolveu. Fez um upgrade versão 2, agora você tem um antivírus. Esse vírus não te pega mais. É igual quando você tem vacina. Por exemplo, você vai lá e faz a vacina do sarampo. O sarampo não te pega mais. Sim ou não? O que serve a vacina? Normalmente são vírus, às vezes vivos, lá incubados, não sei explicar biologicamente falando ou quimicamente falando, me ajuda aí. Mas a vacina, normalmente, ela estimula o seu corpo a construir anticorpos. Então a dificuldade, quando você valoriza a dificuldade para construir anticorpos, você cresce no espírito, cresce na vida, cresce como cristão. Jesus é aquele que capacita para vencer. Repete comigo, Jesus é aquele que capacita para vencer. Sonhos são frutos do que geramos. Qual que é o seu fruto? São os seus sonhos. Ele condiz com a palavra de Deus, ou os seus frutos não condiz com a palavra de Deus? Ou você é árvore morta, não tem mais capacidade de gerar fruto, porque não sonha mais. Sonhos, frutos, são construídos com nossos encontros. Somos as pessoas que nós nos relacionamos. Por exemplo, se eu estiver do lado de vários cariocas, eu começo a falar com X, esperto, começo a falar, sim ou não? Quando eu vou na casa do meu pai em Ilhéus, eu volto, já vem cá, o Xente, painho, eu volto já com um sotaquezinho, porque você é fruto do meio onde você está. Então, mesmo que você ache que o capixaba é top de linha e não tem sotaque nenhum, se você for para Minas, você vai falar trem. Se você for para Bahia, você vai falar oxente. Você é fruto onde você está. Não só do linguajar, mas fruto da cultura onde você está. Então, nós somos o fruto das nossas relações. Outra coisa que aprendemos com Aristóteles: dedicação aumenta a chance da conclusão. Então, o seu projeto, os seus sonhos, com base ética e com valores, se você se dedicar, você tem mais chances para passar. Por exemplo, eu vou tentar uma prova agora com conhecimento de direito civil. Eu não fiz direito. Vai tentar eu e a Cíntia. Quem tem chance para passar? Ela. Que fez 5 anos de faculdade, mais curso para não sei o que, vai passar em Labeira lá. Se eu estudar uns 10 anos, capaz de eu fazer a prova igual ela. Ela se dedicou muito mais do que eu, está mais preparada do que eu. Então, vamos fazer o que é possível, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Jesus veio, dentro da sua estrutura ética e filosófica, para dar sentido à nossa existência. Ele vem e fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Felicidade não é a ausência da tristeza, é celebrar a vida a despeito da presença dela. Felicidade não é qualidade de vida, mas a competência de vivê-la. O Evangelho gera competência. A pergunta para a gente caminhar para o versículo final é: justifique a sua existência. Você existe para quê? Se você não existisse, que falta faria? Parece pergunta de gente doida. Eu não sei se você já se perguntou. Eu existo para quê? Eu sirvo para quê? Se não tivesse aqui, na minha família, na minha igreja, no meu hall de amigos, como que seria essa sociedade? Como seria esse grupo de pessoas? Estariam mais ou menos felizes? Com mais ou menos sonhos? O que você faz para que aquelas pessoas em volta de você
consigam participar das realizações dos seus sonhos. E para aqueles sonhos que Deus tem para você, você está preparado para recebê-los? Um exemplo de realização de sonhos e preparado para recebê-los, quando nós fomos comprar o som dessa igreja e voltamos dos Estados Unidos, trouxemos tudo de lá, a gente estava na alfândega e não estava conseguindo passar, porque o imposto era um valor muito alto, sei lá, 5, 6 mil reais, não conseguia pagar, o pastor ficou preso em Brasília, lá na Polícia Federal, para conseguir pagar o boleto, eu, Carmen e Bruno viemos embora, e eu acho que alguns daqueles irmãos sabem dessa história. Ele ficou preso no aeroporto lá, e o delegado da Polícia Federal lá, o chefe da Polícia Federal, estava com um casamento destruído, pensando em se matar. Ele começa a ouvir eu chamando o pastor de pastor, pastor de pastor, pastor de pastor. Ele fica feliz que o pastor Paulo não consegue pagar o boleto. E ele, pastor, fica lá aconselhando esse delegado da Polícia Federal, esse agente da Polícia Federal. Ele fica à noite aconselhando esse irmão da Polícia Federal. Então Deus tinha um projeto para que a gente não conseguisse pagar o boleto. Lembra? Eu tenho minha conta corrente há mais de 10 anos, é a mesma letrinha. Eu esqueci a letrinha. Não consegui digitar a letrinha de jeito nenhum. Viemos embora, ele ficou lá aconselhando esse homem, e através desse homem ele conseguiu o hotel para ficar lá de graça, transferência para um voo no outro dia pela TAM de graça, não pagamos excesso de bagagem para nenhuma dessas malas, pensa que essas caixas estavam todas dentro de mala, não tivemos um custo a mais. Tivemos um irmão aqui na igreja que nos ajudou na época e pagou esse boleto através da internet. Depois de um tempo, uma semana depois, eu falei, irmão, preciso pagar para você o valor desse boleto, do som, do imposto, porque crente paga imposto, ele cumpre a lei. E ele falou, esse irmão falou assim, não sei de imposto nenhum. Eu falei, rapaz, você pagou imposto, mas passando um boleto de 5, 6 mil reais. Esse irmão falou assim, não lembro de nada, esquece isso aí. O dinheiro estava na minha conta, transferi o dinheiro para a conta da igreja. E até hoje, muitos de vocês nem sabem quem é esse irmão que abençoou por 5, 6 mil reais. Às vezes você fala assim, mas como que o irmão consegue ofertar 5, 6 mil reais? Ele deve ganhar muito mais do que isso, talvez isso é verdade. Mas talvez esses 5, 6 mil reais seja 30, 40, 20% do salário dele. Talvez seja. Quantos de nós já tivemos a capacidade de ofertar, não só para a igreja, mas para o projeto de Cristo, 20, 15, 20, 30% do nosso salário, do pouco que temos, do pouco que ganhamos? Porque o Senhor é aquele que valoriza aquele que dá no pouco, porque Ele sabe que vai dar no mundo. Sabe o que o Senhor faz com o coração de um homem desse? Faz ele ganhar 200 mil reais depois de um processo onde a justiça estava agarrado. Porque Deus não valoriza os 5 mil reais. Não é fruto da oferta. É fruto do coração ofertante. Poderia ser 50 reais. Poderia ser 10 reais. Estão me entendendo? Sim ou não? A vida, irmãos, não é um castigo. Não é uma vida de desgraça. E sim uma vida cheia de graça. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Lucas 19, 10. Passa aí rapidinho. Passa por favor aí. Pode passar. Só para aí. Isso é a foto do meu sobrinho. Desde os meus 15 anos, testemunho para os irmãos, eu tenho um sonho de ser pai. E esse sonho me motivou a ser tudo que eu sou hoje, de bom e ruim. Todas as vezes que eu estava desanimado no trabalho, desanimado com tudo, eu olhava essa foto. E essa foto é um protótipo de um filho que eu quero ter. Esse é o meu sobrinho. E ele é o protótipo de um filho que eu quero ter. Não fisicamente, o coração dele. Então, às vezes eu queria desistir, e isso transcende a empresa, da casa, Embratel, Suzuki, todas as empresas, Itaú, todas as empresas que eu trabalhei. Independia da empresa, eu queria ser o melhor, porque eu precisava ser o melhor, porque eu precisava construir uma base estrutural, de condição financeira e tudo que eu podia fazer, para ser respeitado como tal, para dar uma vida para o meu filho que ainda não veio melhor do que eu tive dos meus pais.
Então não eram os meus chefes, não eram nada que destruiriam meus sonhos. Eu sei que esse sonho está no coração de Deus, porque Ele tem me ajudado no trabalho para que eu possa construir uma estrutura mínima para quando esse filho vier, se for da vontade dele, eu tenho uma estrutura física, mental, psicológica, familiar melhor do que eu tive. Então até a escolha, quando aconteceu a escolha da Bruna, aconteceu com base nesse projeto. Então, em algum momento, quando eu esqueci esse projeto, eu abria essa tela no meu computador e falava, esse é o projeto maior. Então transcende da casa, transcende outras coisas, porque esse projeto é maior. Ele é maior. E a ética de Cristo fala, a vida dele é maior que a minha. Eu já dou a minha vida pelo meu filho sem ele nascer. Eu já sonho com ele antes dele nascer. E se um dia Deus não me der, eu adoto um e sonho com ele da mesma forma. Porque transcende o rosto, transcende o sexo. Eu quero o coração dele. Minha oração por esse menino, a Bruna às vezes não entende o quanto eu o amo. Eu não consigo sair e viajar sem trazer um presente para ele. Toda vez que eu presenteio ele, é como se eu estivesse presenteando um filho que eu ainda não tenho. Os sonhos que Deus deu no meu coração, e os projetos que Deus deu no meu coração, são maiores do que eu. E esse é o meu sonho de vida. E os sonhos que Deus tem para mim, eu tenho tentado casar com os sonhos de vida que eu tenho. Passa a próxima página. Esse é isso. Oi. Ele é isso aí hoje. Volta aí. Hoje ele ora na frente do púlpito, é um crente com 11 anos de idade. Sabe do Senhor, vive na presença do Senhor. Podia ter um testemunho muito maior do que o meu, porque eu tenho 25 anos da minha vida de podridão. Ele nasceu em lar cristão e aos 11 anos da vida dele está em Cristo. Às vezes meu testemunho pode até fazer mais ibope. O Thales faz mais ibope, porque o Thales fez não sei o quê, o outro que é drogado faz mais ibope. O testemunho da Bruna que viveu a vida inteira na casa do Senhor não faz ibope, é meio sem graça. Eu quero orar por você nessa noite, para aqueles que se decepcionaram com Cristo, que entenderam que Cristo é o Cristo da cruz e é capaz de fazer todas as maravilhas que a gente ouviu aqui, mas se Ele não o fez ainda, porque não foi vontade do nosso Rei, você entendeu isso. Não estou falando para você parar de orar buscando a cura, buscando o milagre, buscando os desejos. Eu estou falando para você que Ele é muito maior do que os seus desejos. Ele é muito maior do que os seus sonhos. Eu não estou falando para você desistir. Não desista. Ele fala, eu sou o teu Deus. Ele te ensina a falar assim, Senhor, mesmo que o Senhor não faça nada disso, mesmo assim o Senhor é Deus. Então a gente precisa sair daqui hoje reformado, com a parede nova, azulejo novo, vacinados por esse Cristo que pregam por aí, e fortalecidos com Deus da cruz, com Jesus da cruz, que é aquele que nos capacita para vencer. Não Cristo aladinho. É um Deus que vai realizar os seus sonhos todas as vezes que os seus sonhos transcenderem você. Quando os seus sonhos abençoarem mais do que você. Quando os seus sonhos transcenderem todos aqueles que estão em volta de você. Assim como a gente aprendeu lá no retiro de casais, quando um prédio é demolido, cai uma poeira em volta de todos os prédios. Assim é a vontade de Deus com os sonhos que Ele quer trazer para você. Ele não deu para você um benefício para você guardar só para você. Aquele sonho, aquela realização que Deus te deu, é porque Ele quer abençoar pessoas através de você. Então aqueles que entenderam isso, eu quero orar por você. Aqueles que querem reconstruir os sonhos, porque os sonhos que construiu até agora não tem base ética cristã, não tem valores cristãos. Eu quero orar por você, para aqueles que
que não estão no metade do caminho do sonho, até agora eu não consigo se realizar, eu quero orar para que Deus possa capacitá-lo, para que você possa concluir. E quando você concluir esse projeto, você não cante só vitória, só vitória, só vitória. Você valoriza todas as quedas, quedas e quedas, e agradece a Deus todas as graças, graças e graças. E levante a mão para o céu e fala: misericórdia, 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 porque o Senhor me capacitou. Eu não sou mais um crente morno, daquele que o Senhor tem nojo de mim. Eu sou um crente agora que o Senhor reforma meus sonhos. Eu quero orar por você, mesmo assentado. Aqueles que querem receber a oração, para que a gente possa juntos reformar os nossos sonhos, curva a sua fronte, vamos orar juntos. Depois da minha oração, Bruno vai cantar de novo o louvor. Eu queria, os irmãos, que os olhos fechados se concentrassem na letra e fizessem esse louvor a sua oração dessa noite, crendo que o nosso Deus é um Deus impossível, um Deus capaz de fazer todas as coisas, que tem prazer em nos abençoar, tem prazer em realizar nossos sonhos, tem prazer em nos estender a mão, mas mesmo que não o faça, mesmo assim Ele é Deus. Pai, oramos, Pai, pela Tua igreja, Jesus. Obrigado, Jesus, porque aprendemos mais sobre a Sua ética, sobre os Seus valores, sobre os Seus sonhos. Jesus, essa noite, Pai, peço ao Senhor que reconstrua os nossos sonhos, reconstrua nossas sementes, reconstrua, Pai, nossas expectativas, porque o Senhor não é um Deus Aladim, um Deus lá da costa, um Deus Disneylândia. O Senhor é um Deus Rei de todas as coisas, poderoso para fazer tudo mais, abundantemente mais, acima daquilo que pedimos e pensamos. O Senhor é um Deus de milagres, mas é Deus para não fazer. O Senhor é um Deus de cura. O Senhor é um Deus de refrigério. O Senhor é um Deus que nos ensina a perdoar, a amar, acima de todas as coisas. Que cada um dos irmãos que estão aqui, das irmãs que estão aqui, possam, acima de tudo, realizar os sonhos do Senhor para a vida delas. Que cada um dos irmãos que estão aqui hoje possam semear sementes no caminho do seu coração. E que os seus sonhos pessoais, seus projetos pessoais, passam pelo crivo da sua ética e pelo crivo dos seus valores. E que nenhum sonho seja realizado sem a sua aprovação. Porque sonhos realizados sem a sua aprovação, normalmente, nos afastam do Senhor. Que o seu sangue, o teu poder tenha misericórdia em nós. Refaça nossos sonhos essa noite. Refaça os sonhos dessa igreja. E que possamos nos reposicionar no cristianismo. Sair da posição que serve, de servidos, para a posição que serve. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado por essa noite. Obrigado por todas as maravilhas que o Senhor trouxe nesse lugar. Obrigado por tudo que ensinou no nosso coração. Obrigado pela sua presença em nossa vida, Pai. Obrigado por tudo, amém. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está
recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vou fazer o último pedido para os irmãos, para a gente encerrar. Aquele que pode, que está com o irmão do lado, junta com o irmão do lado aí, 2 ou 3. Faz uma oração final para esse irmão que está do seu lado aí. Seja homem de Deus na vida dele. Se puderes fazer em pé, melhor para encerrarmos. Ora por ele, intercede por ele. Fala, Deus, traga um novo projeto. Traga novos sonhos por ele. Traga, Deus, uma luz, Pai. Traga o sal da terra, a luz do mundo, Jesus. E faça esse projeto, Jesus. Que o projeto da vida desse irmão, dessa irmã, seja projeto de bênção para o seu reino. Que o Senhor possa proteger esses irmãos dos males, dos lobos. Que o Senhor possa proteger a sua família dos lobos. Que o Senhor possa proteger essa casa, a sua casa dos lobos. Mas se mesmo assim encontrá-los, que o Senhor possa capacitá-los para vencer. Falamos espiritualmente que nessa noite o inimigo está destruído. Espiritualmente, o mundo espiritual, dizemos que o inimigo essa noite está destruído. Os seus projetos contra nós, as suas flechas contra nós estão destruídos espiritualmente, porque o escudo da justiça está nesse lugar, a espada da justiça está nesse lugar, os anjos de Deus estão nesse lugar, o Espírito de Deus está nesse lugar. E a sua família e a sua casa estão protegidos na palavra do Senhor. Queremos espiritualmente nisso. Mas se em algum momento a armadura falhar, somos cristãos capazes de vencer na dor e na adversidade. Porque somos cristãos acostumados com o sol do deserto. Mas somos também acostumados com o maná diário e com a graça diária do Senhor. Assim cremos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Algum aviso, amor? Algum aviso, Carmen? Pastor Paulo, deixa eu ver se ele está, não sei se está por aqui. Passou algum aviso? Culto amanhã, chega cedo. Ora por nós aqui, pastor. Bênção apostólica, qualquer outra coisa que o senhor queira falar. Abençoe, Patrick. Amanhã, querido, se puder, chega cedo. Se tiver disponibilidade de vir também mais cedo para nos ajudar na organização, seja bem-vindo. Procure chegar o mais cedo possível para você pegar um bom lugar. Os irmãos que estão nos ajudando também na organização aí, Deus recompense vocês. Amanhã é o fechamento da nossa Celebrando a Vida Abundante, certo? E domingo pela manhã, sábado à noite tem o Discutindo Teologia aqui, né?
Dialogando Teologia, às 19 horas, né? 19 horas. E no domingo, pela manhã, 8 horas, Escola Bíblica, e às 9 a nossa Santa Ceia, tá bom? A Escola Bíblica, ela será uma escola mista, ali embaixo, viu? Uma escola mista lá embaixo. E às 9 horas a ceia aqui, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, na tua presença, pela vida de cada um dos teus filhos. Senhor, que os propósitos renovados diante do Senhor sejam, ó Deus, selados pelo teu Espírito Santo, sejam confirmados pelo Senhor. Que a tua graça, Senhor, seja abundante sobre cada um dos teus filhos. Que a tua presença, Senhor, seja real. Que o Senhor dê uma noite, Senhor, de sono aos teus filhos. Afasta todo o mal. Afasta, Senhor, toda a investida do inferno contra a vida dos teus servos. Abençoe a casa, abençoe a família, abençoe os teus filhos, dando saúde, dando, Senhor, alegria, dando paz. Senhor, que o fruto do teu Espírito Santo seja, Senhor, gerado no interior de cada um dos teus servos. Leve-os em paz e em segurança para os seus lares, com a bênção da tua presença. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe.